Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a sessão 4. Nós tivemos duas aulas gravadas, depois tivemos a nossa aula presencial de prática e agora a gente vai fazer mais uma aula gravada, que é a sessão 4. Provavelmente a sessão 5, no início agora do próximo mês de maio, nós vamos fazer presencial também, tá? Para a gente conseguir já ir finalizando a matéria, já ir finalizando essa matéria prática. Como a gente falou nas últimas vezes, nós temos uma evolução de um mesmo caso. E na aula presencial, eu fiz um parâmetro bem prático mesmo sobre as prisões processuais penais. Prisão em flagrante, que posteriormente ela pode ser convertida em preventiva, ou o juiz pode aplicar as medidas cautelares do 319, ou o juiz pode aplicar também as medidas cautelares do 319 ou a liberdade provisória para o sujeito. E nós fizemos aquele marco temporal que ele foi que vai definir ali qual a peça que você vai fazer, etc. e tal, tá? Bem, dito isso, nós temos mais algumas questões agora que não se referem na questão prisional. Então, eu lembro que eu dividi na aula para vocês, as questões prisionais são algumas discussões e outras questões são aquelas que não são prisionais, São aquelas questões que se referem realmente ao decorrer do processo. E aqui que nós estamos, no início do processo. Falamos um pouquinho na última aula sobre a defesa prévia, ou defesa preliminar, que ela vai, ou resposta à acusação, vai depender do rito ali a ser seguido, E aqui vamos avançando com o processo. Então, ele fala aqui que o réu foi denunciado, na forma transcrita, na defesa pugnado pela rejeição da peça acusatória, que é a RA, o que a gente estava falando sobre a resposta à acusação, por ter sido produzida a prova ilícita e não ter sido realizado o exame pericial nos autos. Além disso, foi requerido que se aplicasse o princípio da consunção, ou o princípio da absolvição. Apesar dessas alegações, o magistrado decidiu pelo prosseguimento do feito, concordando integralmente com a peça acusatória do Ministério Público, mencionando que os fatos seriam mais bem elucidados por causa da instrução processual em audiência específica. É muito comum na prática a gente ver que os magistrados, eles querem, mesmo já tendo um indício ali de uma rejeição de denúncia, ou até por exemplo, uma incompetência do juízo, ele requerer que exista ali uma instrução para que ele ouça as testemunhas, para que ele se embase melhor em provas para poder definir o seu julgamento. É um absurdo, mas é o que infelizmente acontece. Em audiência de instrução e julgamento, primeiramente interrogou-se o acusado, não sendo juntado ou ouvido o perito oficial sobre a materialidade dos crimes, em substituição ao exame de corpo de delito. Foram ouvidas testemunhas de acusação, consistentes policiais militares, que disseram que, ele fala, em audiência de instrução, primeiramente interrogou-se o acusado. Já está errado, a gente já fala por quê. Em substituição ao corpo de delito, foram ouvidas testemunhas de acusação, consistentes policiais militares, que disseram que pela experiência profissional, Já vamos falar dessas coisas? Questão do interrogatório, como que funciona? O CPP, ele trouxe um rito, do interrogatório, que fala que o interrogatório ele é o último ato processual. Professor, mas eu li na lei de drogas, por exemplo, que o interrogatório, se a gente abrir a lei 11.343, que é a lei de drogas, e pesquisar aqui sobre o interrogatório, ele vai falar que o interrogatório deveria ser o primeiro ato processual. Tá meio devagar. Mas ele vai falar que o interrogatório deve ser o primeiro ato processual. Tá, professor, mas vale o CPP?
Na audiência, instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra ao Ministério Público. Então, a ideia que a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né, dá a ideia de que o interrogatório seria o primeiro ato, porque ele fala na instrução de julgamento, após o interrogatório e a inquirição das testemunhas, né? Então dá a ideia de que o interrogatório deveria ser o primeiro ato, né? Professor, é o primeiro ato? Não. Por quê? Porque o CPP traz uma norma mais benéfica, que o interrogatório deve, né, ser o último ato processual. Então, é um benefício para o réu. Eu ouço tudo que as testemunhas falam e no final eu me manifesto. Porque o interrogatório também é uma forma de defesa do sujeito, né? Ele está se defendendo de tudo aquilo que foi dito contra ele, primeiro pelas testemunhas de acusação, pelas testemunhas de defesa, tudo aquilo que foi dito em favor ou desfavor dele, ele vai se manifestar ao final. Essa decisão pacífica da STJ já há muitos anos. Então, o interrogatório ele é o último ato processual. Ponto. Outra questão aqui testemunha. Testemunha não pode falar sobre experiência profissional. Testemunha, ela pode depor contra os fatos. Testemunha não fala sobre experiência profissional. É muito comum, hoje até que não tanto por conta das nulidades, né, que está tendo. Mas era muito comum antigamente os promotores perguntarem assim: o senhor como policial, pela experiência que o senhor tem como policial, isso é tráfico ou isso é uso? Aí o cara falava: pela minha experiência, isso é tráfico. Não existe, tá? Testemunha depõe sobre o fato, aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela sentiu. Ela pode utilizar todas as percepções dela para narrar para o juiz, para narrar para o promotor opinar, né? Fazer a sua opinião delicti, que é a opinião do promotor sobre o delito, e também para o advogado de defesa se manifestar em favor do réu. Então a testemunha ela usará de suas percepções físicas, olfato, visão, né? Para que ela possa narrar aquilo que ela viu. Ela vai falar simplesmente o que ela viu e não o que sua experiência profissional narra, tá? As armas eram apreendidas, eram de verdade, tinham capacidade de lesionar pessoas, bem como que a droga apreendida era para consumo próprio. Ademais, os policiais militares disseram que adentraram a residência do acusado porque ele era sabidamente criminoso e lá encontraram a prova dos crimes. Quer dizer que se eu sou sabidamente criminoso, a polícia pode entrar na minha casa? Então, se eu cometi 1, 2, 3, 10 crimes lá, a polícia pode entrar na minha casa à vontade, porque eu sou sabidamente criminoso. Não existe isso, tá? Nós temos a vedação de que eu não posso entrar na residência das pessoas, não é chegar aí entrando, tá? Então, eu tenho alguns direitos, lá dos direitos de primeira geração, que o Vazek criou, os direitos à liberdade. Eu tenho liberdade de propriedade privada. Ninguém pode entrar na minha residência sobre regra. Então, tirando o caso de prestação de socorro, flagrante delito ou por autorização judicial, ninguém pode entrar na minha residência, tá? Foi ouvida uma testemunha de defesa que afirmou ter visto da janela da residência policiais militares chutando a porta e invadindo a casa do acusado, bem como ouviu ele ser espancado e torturado em razão dos gritos e pedidos por clemência por parte dos militares. Então era nítido que o sujeito apanhou, né? Que todas as provas produzidas são ilegais, então elas não podem ser aproveitadas no processo. Após a produção dessas provas de instrução, foi aberta vista para a acusação e para a defesa apresentarem suas considerações finais no prazo de 5 dias. O Ministério Público ofereceu suas considerações, requerendo a pronúncia da forma proposta da denúncia criminal. Logo, o processo está com vista para a defesa para apresentar a peça cabível, sendo que a intimação ocorrera, dia 24 de 11 de 2023. Considere o último dia para a interposição do instrumento processual. Primeira questão. Lembra que a gente falou na última aula que nós temos um caminho, né, que ele deve ser proposto. Então, quando eu inicio as peças prisionais, nós falamos do flagrante, da audiência de custódia, né, que é realizada em 24 horas depois. Aqui seria o pedido de liberdade provisória, aqui poderia ser o pedido de revogação de preventiva, né, ou pode ser um pedido
Se o juiz concedeu liberdade, eu não tenho pedido nenhum. Falamos sobre isso nas peças prisionais. Beleza? Beleza. Professor, e como que funciona na questão do processo? Eu citei um pouquinho na última aula, mas a gente vai adentrar bem aqui. Na próxima aula também, que será aula presencial, eu vou ressaltar de novo todo esse lapso temporal processual. Primeiro, eu tenho a denúncia. Após a denúncia, eu tenho o oferecimento da defesa, né, que, sob regra, chama-se resposta à acusação, né? Após o oferecimento da defesa, o juiz recebe a denúncia, né? O juiz pode receber ou não a denúncia. Posteriormente ao recebimento da denúncia, eu tenho a audiência de instrução, aonde eu vou ouvir as testemunhas. Após a audiência de instrução, eu tenho a sentença. Mas antes da sentença, né? Até vou voltar aqui para deixar mais perto. Bem aqui, ó. Eu tenho as alegações finais. É mais ou menos isso. Então, eu tenho a defesa, tenho a denúncia e eu tenho a defesa. Então, o exercício ele vai trazer uma proposta para o acadêmico fazer. E na OAB é a mesma coisa, tá? Eu tenho a denúncia, posteriormente, se eu já tenho a denúncia, você fala, então não é peça processual, é peça sobre o processo, né? Certo? Certo. Óbvio que pode ter uma exceção ou outra deles pedirem, por exemplo, uma revogação de preventiva com base, né, na nova mudança lá que teve, que o juiz agora é obrigado a rever as preventivas, né? A cada 60, 90 dias, acho que são 60 dias, 60 ou 90. Aqui é da lei de drogas, está no CPP. Preventiva, juiz, rever, acho que são 90 dias. Então, a cada 90 dias, o juiz terá que rever a preventiva. Então, pode ser uma peça prisional? Pode ser uma revogação de preventiva no sentido do prazo lá, mas, sob regra, ele vai tratar de peças relativas ao processo. Se eu não tenho marcada a audiência de instrução, por quê? O juiz marca a audiência de instrução a partir do momento que ele recebe a denúncia. Se eu não tenho audiência de instrução ainda, eu tenho que apresentar a defesa, que é a resposta à acusação, né? Se eu já tenho a audiência de instrução marcada e houve a audiência de instrução, eu tenho aqui a alegação final. O que é a alegação final? É um resumo do processo para que o juiz julgue esse processo. Sobre regra, no CPP, a alegação final será oral, tá? Vou puxar aqui para vocês verem, mas sobre regra, a alegação final do CPP, ela é oral, em alguns memoriais aqui. Então, na exceção, né, será por escrita. E aqui fala o 403. Não havendo requerimento de diligências, serão oferecidas alegações finais por 20 minutos, entre acusação e defesa, prorrogáveis por mais 10. Então, sobre regra, as alegações finais são orais. O juiz poderá, considerada a complexidade de caso ou o número de acusados, conceder 5 dias para a apresentação dos memoriais. De praxe, o magistrado sempre altera as alegações finais para escritas. Por quê, professor? Porque é mais fácil para a defesa, para a acusação e para o juiz, né? Para o advogado, por quê? Porque ele tem mais tempo para reanalisar o que as testemunhas falaram, ver o vídeo, ver os documentos, ver tudo e aí se manifestar. Para o juiz e para o promotor é mais fácil, por quê? Porque eles têm uma assessoria por trás deles. Então o processo vai para a assessoria lê o processo, verifica o processo, estagiários leem, verificam o depoimento da testemunha, fazem todo o processo e fazem a alegação final, passam para o promotor ler a alegação final, concorda ou não, ele vai modificar ou não, e aí ele faz a juntada no processo da alegação final. Beleza? Beleza. Então é meio de praxe isso acontecer na prática. Não é que não existe alegação final, existe, eu já fiz várias vezes, mas
não é tão incomum, né? O CPP fala, a ideia do CPP fala que é meio raro, né? Complexidade, caso ou número de acusados. Às vezes o caso nem é complexo, é um caso simples. Às vezes só tem um acusado, mas o promotor, o juiz prefere a alegação final escrita, tá? Então acaba que na prática, em vez de ser tão raro, é 70%, 60% a alegação final escrita, e o que seria a regra, né, que é a alegação final oral, acaba virando a exceção, tá? Principalmente em caso de absolvição, né? Quando é caso de absolvição, é muito comum ser oral. Então o promotor já fala, doutor, eu vi que isso aqui a gente denunciou só para ter instrução, mas as testemunhas não viram nada, não falaram nada, vou pedir absolvição. Aí 90% desses casos a gente já faz oral mesmo, o juiz já até sentencia oral, então o senhor está absolvido, papapá. Então é mais comum acontecer, mas, né, em geral, em 100% dos processos, 60% a 70% acaba sendo escrita, tá? Essa alegação final é um resumo do processo para auxiliar o juiz na sentença. Então você vai falar, o Joãozinho da Silva foi denunciado no dia tal, pelos crimes tais, tal. Na resposta à acusação eu falei isso, e o senhor não prestou atenção. E agora eu estou reiterando tudo que eu disse para o senhor, que esse processo é um absurdo, que teve inépcia de denúncia, você vai elencar desde o início, né, todos os argumentos que você elencou lá na RA. Além disso, excelência, além de todo esse absurdo, agora na instrução ocorreram absurdos maiores ainda. Quais? As testemunhas falaram sobre experiência profissional. Não tem que falar sobre experiência profissional, tem que falar sobre o que ela viu. E outras questões que a gente elencou aqui também, né? Que inverteu-se a ordem do interrogatório. O interrogatório é para ser o último ato. Então tudo isso você tem que elencar na sua peça, né? Então aqui, sobre a fundamentação, ele fala sobre a audiência, instrução e julgamento, né? Na audiência, instrução e julgamento, não só as testemunhas serão ouvidas, mas o perito também, né? Tem aqui os artigos do CPP, fala do interrogatório, né? Que são duas partes. A primeira, ele vai falar sobre a pessoa do acusado. O que isso significa? Número de filhos, se ele tem doença ou se ele não tem, todas as questões que se remetem à própria pessoa, né? Por quê? Porque de repente o juiz ele tem direito a uma prisão domiciliar e o juiz não sabe, o promotor não sabe, o advogado não sabe, né? Então é sobre a pessoa. E uma segunda, se ele tem filhos doentes ou não, né? Se ele é o único responsável pelos filhos. Então tem várias questões sobre a pessoa que o juiz vai perguntar. Essa ele é obrigado a responder. Sobre os fatos, ele não é obrigado a responder. Mas se ele quiser, ele pode sim participar do interrogatório. E aí na segunda parte será perguntado se é verdadeira a acusação, se não é verdadeira, se tem algum motivo. Então o juiz vai perguntar, estão te acusando aqui, é verdade ou não é? Ah, mas por quê? E essa prova? E aquela prova? Isso aqui não é um rol que o juiz vai seguir obrigatoriamente. Mas as perguntas são nesse sentido, tá? Para o sujeito. Então, na audiência de instrução, tomar-se-á a tomada de declarações do ofendido, né? Que é a vítima. Se possível, a inquirição das testemunhas e da defesa, né? Obrigatoriamente nessa ordem. E o esclarecimento dos peritos, acariações. O que é a cariação? Uma testemunha falou que viu que o sujeito não matou. A outra testemunha falou que viu que foi ele que matou. Cara, uma tá falando uma coisa, a outra tá falando totalmente ao contrário. Eu coloco as testemunhas uma na frente da outra e falo, você falou isso, você falou aquilo. Quem que tá mentindo aqui? E o juiz dá um expor, fala, se não me contar agora vai sair presa. E papapá. E aí uma das testemunhas pode voltar atrás, né? Bem, o reconhecimento de pessoas e coisas, né? Às vezes, por exemplo, uma testemunha falou, doutor, ele estava com capacete rosa. Aí a outra fala, não, o outro estava com capacete rosa choque. Aí uma das testemunhas de defesa fala, não era rosa não, era preto, por exemplo. O juiz pode falar, manda buscar o capacete lá. Vamos ver vamos botar 5 capacetes um do lado do outro e ver qual delas que está mentindo. Qual delas que realmente viu o capacete ou qual não viu. Então coloca ali o reconhecimento de pessoas e coisas. E, em seguida, o acusado, que é o réu, procedendo-se ao debate
que é a alegação final, tá? Então nós temos aqui o interrogatório deve ser feito ao final, como eu tinha falado para vocês, que é pacífico pelo STJ, tá? Detalhe, os interrogatórios anteriores à mudança, né, foi 2011, 2009, por ali, eles não serão alterados. Senão, imagina, tem que rever todos os processos de 2011 para trás. Não, tá? O CPP aplica a regra do tempus regit acto. Mudou a lei do CPP, aplica-se dali para frente e não nos processos anteriores, tá? Então, a inversão do interrogatório gera uma nulidade e isso você tem que alegar na sua alegação final, tá? Sobre as testemunhas, que a gente já falou, mas é o que traz o material, vamos reforçar. Explicando sempre as razões, a testemunha falar sobre palavra de honra, promessa de dizer a verdade, né? A testemunha ela tem uma obrigação de dizer a verdade, né? O informante, que geralmente é o parente da vítima, ele não é obrigado a dizer a verdade, e nem o próprio réu, né? Aquele que está respondendo a ação penal. Lá nos Estados Unidos, eles respondem pelo crime de perjúrio, caso eles mintam. No Brasil, não. Ao réu é dado o direito dele de mentir se ele quiser, tá? Então, ele vai explicar as testemunhas, aqui, né? Não vou ler o artigo, mas vocês podem ver depois, explicando as razões, etc. e tal. As testemunhas são ouvidas acerca dos fatos e eles são obrigados a dizer a verdade. A testemunha, se ela mentir, ela vai responder por falso testemunho, né? O réu não. Então, fala aqui da ordem de citação. Os policiais militares podem ser ouvidos como testemunha, né? Todavia, esse meio de prova não é considerado absoluto. Existe muita jurisprudência antiga, né, de que os policiais têm fé pública e por isso o depoimento dele deveriam prevalecer sobre todos os outros depoimentos, etc. e tal. Hoje, né, a jurisprudência da STJ vem mudando, né, a partir de algumas inconsistências nos depoimentos dos policiais militares. Por quê, pessoal? Policial militar, policial civil, em regra militar, né, aqui em Dourados acontece muito com a Guarda Municipal, eles efetuam muitos flagrantes, né, muitas prisões. Então, toda semana o cara prende um. Vai chegar, as audiências de instrução às vezes demoram 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos. Eu tive uma audiência hoje que o fato é de 2011. Nós estamos em 2024, faz 3 anos que aconteceu. Você acha que a polícia militar vai lembrar certinho, bonitinho o que aconteceu? Difícil, né? Alguns têm uma memória muito boa, mas eu já cansei de chegar à audiência e policial falar, doutor, eu preso tanta gente, eu lembro mais ou menos, mas não lembro bem. Então, nessa circunstância, o depoimento dos policiais, né, que tem em regra fé pública, eles estão tendo que ser considerados a partir do caso concreto. Então, por exemplo, se 3, 4 policiais falaram, não, ele cerceou a entrada. Ou seja, o sujeito deixou a gente entrar na casa dele. Mas eu tenho 2 testemunhas que falam assim, não. O policial picou o pé na porta e não pediu para ninguém. Professor, mas eu tenho depoimento de 4 policiais contra de 2 testemunhas. Os 4 policiais estão falando a verdade? Percebe que eles estão meio que se defendendo? Então, eu tenho que considerar o depoimento dessas 2 testemunhas como um depoimento válido, mesmo que seja um depoimento de 2 contra 4, porque esses 4 policiais estão... tem uma fala de um voto de uma ministra, eu até postei esses dias no Instagram, mas ele cita o Aurélio Lopes Júnior, que fala o seguinte: nesse tipo de situação, os policiais estão meio que em defesa de um procedimento que eles mesmos fizeram, que foi a prisão em flagrante. Então, esse depoimento ele se torna não pleno, né? Ele se torna de uma certa forma, como que eu posso falar isso? Mas tendenciosa, porque eles efetuaram o flagrante. Obviamente, eles vão defender o flagrante que eles fizeram. Eles não vão chegar lá e falar, não, realmente ferimos a Constituição nesse caso aí, juiz. Eles não vão falar isso, óbvio que não. Então eu tenho que considerar todas as testemunhas falaram, né? E aqui nós temos alguns julgados do STJ que realmente falam essas questões. E o artigo 157, né, do CPP, né, do Código Penal, é o roubo. Do CPP fala sobre as provas produzidas, né, são inadmissíveis
e devem ser desentranhados os processos, as provas ilícitas. Então, qualquer prova que violar qualquer direito constitucional, como é o exemplo aqui, a questão da violência policial, etc. e tal, elas não podem constituir do processo. Inclusive aqui fala a questão do crime de tortura, da lei de tortura, né, a nova lei de abuso de autoridade de 2019, né, a invasão de domicílio. Isso tudo que a gente já tratou é que o material traz algumas jurisprudências do STJ, né? Prova obtida por policiais militares sem o consentimento do morador, né? O STJ está batendo muito, e é recente isso, tá, pessoal? Essa parte do direito penal, do processo penal, da prática da Anhanguera, eu elogio muito, porque isso é muito recente. É algo que está mudando muito, muito, muito. Por quê? Começou a chegar muito depoimento, né, muito processo no STJ de violações que ocorrem dos policiais militares nas residências. E os ministros do STJ sabem que isso acontece. Então, começou a chegar muito processo e os ministros do STJ falaram, caramba, está acontecendo, não só no estado, mas no Brasil inteiro. Então a gente precisa começar a mudar a jurisprudência, né? O Schietti só falta obrigar os estados a colocar as câmeras nos uniformes dos policiais militares, porque infelizmente está acontecendo muito, né? Então, caso não essas provas, em caso essas provas serem produzidas de uma forma ilegal, elas deverão ser desentranhadas do processo. Ou seja, tem que tirar do processo, não vale de nada, tá? Então, fala aqui também outro tema que a gente já tratou, mas a necessidade do exame pericial, né? Eu preciso do exame pericial no delito de homicídio, na posse de arma de fogo. Por quê? Se a arma, por exemplo, sai o laudo pericial que a arma era imprópria para produção de disparos, eu não tenho crime nenhum, eu tenho um crime impossível aqui. A arma, ela não, sobre hipótese alguma, ela é tão velha, tão enferrujada, não funciona essa arma. Mesmo se eu colocasse pólvora, colocasse a bala e tentasse tirar, ela jamais funcionaria. Eu trato isso aqui de um crime impossível. Então eu preciso colacionar esses exames periciais do processo. E o tráfico de droga também. Como que eu vou saber se é droga ou não é? Né? Teve um caso aqui na nossa região de um sujeito que veio do Rio de Janeiro pegar droga no Paraguai para voltar para o Rio de Janeiro para ganhar dinheiro. Ele foi do Paraguai, comprou uma quantidade de droga. Quando chegou na polícia, na PRF, ele falou, já vou falar logo, estou carregando 5 quilos aqui de cocaína e tal. A polícia prendeu ele, já levou ele para dentro, foram fazer o teste rápido, nem era cocaína. Os próprios traficantes que ele tentou comprar, enganaram ele e deram 5 quilos de farinha para ele. Ele cometeu tráfico de drogas? Não, está carregando farinha. Mas na cabeça dele cometeu o tráfico. Sim, mas na prática ele não estava carregando nada, estava carregando farinha. Então, nesses casos, o sujeito não responde pelo crime, tá? E aí traz mais algumas jurisprudências dos tribunais de justiça e também do STJ, né, questão do porte de arma de fogo, da questão do tráfico de drogas. Tem muita jurisprudência, percebe? Por quê? Porque são situações que não são entendimentos da lei, mas elas são tratadas através da jurisprudência do STJ. Do exame de corpo de delito, né, que a ausência dele é inclusive nulidade processual, né, quando existe necessidade, e o princípio da consunção e erro na execução. O que é o erro na execução? O erro na execução é quando eu executo mal o crime. Eu quero matar o fulano, atiro, mas essa bala, além de atingir o fulano, ou pior ainda, além de atingir o meu intento, eu quero matar o João, eu atiro no João, mas eu acabo por acertar outra pessoa, né? Então, nesta circunstância, eu posso, né, pedir uma absorção pelo princípio da consunção. Quando eu falo, por exemplo, de lesão corporal, 129, quando eu vou tentar matar alguém, eu não preciso passar pela lesão corporal para matar alguém? Preciso. Se eu vou dar um tiro, eu lesiono essa pessoa. Mas o crime pior é o crime de homicídio. Quando eu pratico um homicídio mediante uma arma de fogo,
Eu respondo pela posse, porte de arma de fogo e pelo homicídio? Depende. O que depende? Se eu, em regra, se eu pratico homicídio mediante arma de fogo, eu respondo por um crime só, que é o homicídio. Qual é o crime meio? Tem vários, lesão corporal, posse de arma de fogo. Para eu matar o cara, eu elegi como meio a arma de fogo. Eu quis matar mediante disparos de arma de fogo. Então, a forma de eu chegar no homicídio foi os disparos de arma de fogo. Portanto, eu vou responder somente por um delito. Delito de homicídio. Agora, professor, se o Ministério Público conseguir diferenciar bem bonitinho no processo, por exemplo, as testemunhas falam, não, doutor, ele sempre vive armado. Tanto que semana passada ele estava armado. Eu via ele toda semana armado. A própria pessoa fala assim, não, doutor, eu realmente matei ele com arma de fogo, mas o direto anda armado. Então, se eu conseguir diferenciar o homicídio da posse de arma de fogo ou porte, beleza. Aí eu consigo diferenciar os dois fatos. Agora, se eu tenho um homicídio mediante arma de fogo, é a forma que ele escolheu de matar o sujeito. E ele não vai responder pelos dois crimes, mas um só, né? E aí fala também do erro na execução. Quando eu, ao invés de atingir a pessoa que eu pretendia ofender, eu atinjo pessoa diversa, eu respondo como se tivesse praticado o crime contra aquela, né? Então, quando o agente queria atingir uma pessoa, mas atingir ambas, vai responder pelo artigo 70 do Código Penal, que é o concurso formal próprio, né? O agente responde apenas pelo crime mais grave e tem a sua pena exasperada, aumentada, tá? Então, de 1/6 até metade. E aí você precisa também fazer o requerimento para que o juiz sentencie dessa forma, tá? Questão de prazo. Na OAB, eles sempre pedem para você impetrar no último dia de prazo útil. Para quê? Para saber se você sabe de prazo. Professor, como que funciona isso? Você pode abrir o site da FGV, FGV OAB. Você vai ter aqui todas as provas de OAB. Vamos pegar o 39º só para exemplificar. Se você pegar, por exemplo, o padrão definitivo de penal. Aqui, ó. O prazo a ser indicado é 15 de dezembro de 2023. Aqui você tem a distribuição de pontos, que é o que vai ser avaliado na sua peça. Só de você acertar o prazo já é 0,10. Então, a prova da OAB é assim: local, data, advogado e OAB é 0,10. Se você acertar a data de prazo, é 0,10. Dos pedidos, 0,10, 0,20, 0... Então, assim, cada questãozinha que você acerta, você vai ganhando 0,10, 0,20, 0,10, 0,20, 0,10, 0,20. As questões principais vale até 0,35. Mas sob regra 0,10, 0,20, 0,30, né? Então, conforme você vai acertando, vai somando a sua pontuação. Certo? Certo. Dito isso, né, uma das questões que você não pode errar é o prazo. Porque, professor, mas é só 0,10. Mas se você perder 0,10 aqui, 0,20 aqui, 0,30 ali, 0,10 ali, vai chegar no final, às vezes você não atingiu 6. Como que funciona a contagem do prazo? No processo penal, os prazos são contínuos. Não tem nada a ver com dia útil. Então, se inicia num dia, corre continuadamente. Ele não para. No processo civil, só contam dias úteis. Professor, quer dizer que não se utiliza dias úteis no processo penal? Se utiliza para início e fim. Mas eles correm corridos, né? Eles correm de forma corrida. Eles não param em final de semana, feriado, nada. Ele inicia em dia útil e termina em dia útil. Então, todos os prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Então, é corrido. Não se computará o dia do começo, incluindo-se o do vencimento, né? Eu inicio em dia útil, termino em dia útil. O prazo que terminar em domingo ou feriado será prorrogado até o próximo dia útil. Então, se eu fui intimado hoje do processo, começa a contar hoje? Não, começa a contar amanhã. Amanhã é dia útil? Então começa a correr. Amanhã não é dia útil. Começa do primeiro dia útil. Beleza? Beleza.
E só para a gente falar aqui, um detalhe final, né, que até eu tinha esquecido, mas eu li aqui, eu lembrei. No homicídio, né, nós temos duas fases no plenário do júri. A primeira fase é como se fosse um processo comum. Tem a oitiva de testemunha. Hoje eu fiz uma audiência sobre isso, de primeira fase de instrução de tribunal de júri. Então a primeira fase é um procedimento comum, normal, a gente ouve as testemunhas. No final, o juiz não dá, ele não é uma sentença que o juiz dá, né? É uma decisão que ela não é terminativa do processo. Ela joga o processo para um outro procedimento que aí vai ser o plenário do júri. Mas é uma sentença diferente, que ela pode pronunciar, ou seja, levar o sujeito ao tribunal do júri, ou impronunciar o sujeito, não levar ele ao tribunal do júri. Tem mais duas hipóteses lá de desclassificação, etc e tal. Mas sobre regra é pronúncia, manda para o tribunal do júri, porque realmente foi um crime contra a vida, ou o juiz não pronuncia o sujeito. E aí, isso que você vai pedir, para que o juiz não pronuncie o sujeito, tá? Além de mais de todas as teses defensivas que foram elencadas ali, tá? É uma alegação final simples, né? Não se esqueça de endereçamento, né? Gente, isso é padrão, né? Endereçamento do juiz, que é o juiz do tribunal do júri ali, que está fazendo a parte de conhecimento da ação. Você depois vai qualificar o sujeito, vai escrever o nome da peça, que é a alegação final, abre no CPP aonde que está falando sobre isso, artigo 402 e 403 lá, e aí posteriormente você vai nos fatos do direito alegar tudo que a gente falou aqui, tá? Não perde muito tempo com os fatos, porque a grande importância, né, são dos direitos. Você pega aqui, ó, esse aqui é um recurso, mas quando você fala dos fatos, não tem uma pontuação muito grande. Você precisa colocar os fatos, mas não é uma pontuação grande. Então, se a gente pegar um 38º, acho que foi uma defesa prévia, deixa eu ver se não foi recurso. Mas os fatos não pontuam muito, você tem que colocar. Aí era recurso também. 27, vamos ver. Mas, aqui, ó, a tipicidade de conduta, fundamento legal, etc, pedido de conhecimento de crime possível. As pontuações são sempre na parte de direito, né, dos fundamentos e não dos fatos. Você tem que colocar dos fatos porque é um requisito da inicial, mas não é pontuado. Então coloca 1, 2 parágrafos sobre os fatos e se acaba no direito, que é onde eles vão colocar a pontuação. Beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. A próxima aula será uma aula presencial e aí a gente debate mais sobre o tema das peças que correm durante o processo, né? Tanto a defesa prévia, que a gente já teve uma ideia antes, né? Que é a resposta à acusação, e agora a alegação final. A próxima, bem provável que deve ser uma apelação ou um rese, né? Para que a gente possa também fazer, já inicia, né, as partes recursais. Beleza? Beleza. A parte de primeiro grau processual, ela encerra por aqui, porque eu tenho, logo após a alegação final, né, a sentença. Então, após a sentença, né, aqui eu já não tenho mais nenhuma peça ao juiz de primeiro grau, a não ser embargo de declaração, né, e só. Né? Depois eu posso até tentar com agravo, né? No caso de reze, etc. Mas as peças para o juiz de primeiro grau acabam por aqui, com a alegação final. Após a alegação final, aí as peças elas serão todas recursais, né? Com uma peça de interposição e uma peça de razões, que aí a gente fala na próxima aula. Beleza? Bons estudos, pessoal!